Caros amigos, salve Maria. A pedido do Sr. Marcos Machado, fui chamado a conduzir essa reunião e refletir convosco sobre um tema fundamental da vida espiritual, as virtudes. Não me apresento aqui como mestre nem como conferencista de ofício, mas como soldado e como tal trago munição segura. Recorremos aos ensinamentos de São Tomás de Aquino, a base doutrinária da Santa Igreja, para entendermos o papel das virtudes em nossa formação católica e contra-revolucionária. Não pretendo dar opiniões ou impressões subjetivas, mas conduzir uma exposição simples e ordenada, fiel ao pensamento da Santa Igreja, como São Tomás o expôs, e como o professor Plínio o vivenciou. Nosso mundo, marcado pela desordem revolucionária, pela inversão de valores, pela irreverência e pela sensualidade, exige de nós uma resposta à altura. Não apenas evitar o pecado, mas cultivar com método e sacrifício as virtudes cristãs, aquelas que fazem dos jovens de hoje os cruzados de amanhã. É com esse espírito que proponho que examinemos com reverência e combatividade as virtudes teologais, cardeais e algumas virtudes anexas, como a confiança, a sabedoria e a humildade, sempre em confronto com os vícios do mundo moderno. Com isso, espero abrir o caminho para uma reflexão profunda, sólida e prática, uma verdadeira formação da alma militante. Que Nossa Senhora nos acompanhe nesse percurso. Eu estou dizendo aqui que não estou aqui propondo uma conclusão, não é uma reunião que pretende chegar a uma conclusão, mas abrir o caminho para que nós possamos, a partir do estudo das virtudes, aplicá-las diante desse mundo revolucionário que nós nos encontramos. O campo de batalha do jovem de hoje. Vivemos em um campo de batalha moral, intelectual e espiritual. O jovem de hoje não vive em tempos de paz. Ele acorda e já é cercado por forças que o desviam, o distraem e o escravizam. A cada passo encontra-se diante de um ataque à ordem natural, à moral católica, à fé e à sua própria identidade de homem criado à imagem de Deus. As trincheiras não são de terra e pedra. São as redes sociais, os fones de ouvido, os algoritmos viciantes, o meio acadêmico, o frenesi das cidades modernas. As bombas não são de pólvora. São os escândalos públicos, as zombarias à fé, os vícios disfarçados de liberdade. O inimigo não vem uniformizado. Ele se disfarça de entretenimento, de progresso, de relacionamento aberto e amor livre, de carreira, obediência cega, de todo tipo de vaidade e mundanismo. O jovem católico acorda pela manhã e já se vê em guerra contra a impureza que se infiltra nas telas, contra o relativismo que nega a verdade, contra o feminismo radical que destrói sua masculinidade, contra o materialismo que sufoca sua alma, contra a indiferença que esfria a caridade, contra a preguiça espiritual que o afasta da vida de oração. Este é o cenário em que Deus nos colocou. Não podemos recuar. Não podemos ser espectadores. Na verdade, devemos combater. Colocado aqui o cenário que nós estamos hoje, esse mundo revolucionário, esse mundo que conduz para o pecado, conduz para o vício, vamos agora definir o que é a virtude. Aqui vemos São José, varão justo, modelo de todas as virtudes levadas ao grau heróico. Não há virtude que não brilhe nele. A fé silenciosa diante dos mistérios de Deus, a castidade perfeita como esposo virginal de Maria, a fortaleza em proteger a Sagrada Família, a prudência nos momentos de perseguição, a humildade profunda em aceitar a missão sem aplausos nem glória. Segundo São Tomás de Aquino, a virtude é uma disposição habitual e firme para fazer o bem. Então, a virtude, a definição de virtude é uma disposição habitual e firme para fazer o bem. Ou seja, é um hábito enraizado na alma, que nos torna prontos a agir corretamente, com retidão, com gosto pelo bem. Não apenas evitando o mal, mas buscando o que é mais conforme à vontade de Deus. A virtude aperfeiçoa as nossas faculdades, a razão, a vontade, os afetos. Ela nos torna verdadeiramente bons. E em tempos maus, em tempos de revolução, como os nossos, praticar as virtudes não só é necessário, é um ato de heroísmo. Então, agora vamos tratar das virtudes teologais.
As virtudes teologais são infundidas por Deus em nossa alma no batismo. Elas nos ligam diretamente a Ele e são fé, pela qual cremos em tudo que Deus revelou, confiando plenamente nele. Em outras palavras, conforme no slide, pela fé acreditamos nas verdades reveladas por Deus, mesmo que estejam acima da razão natural. Fé é um hábito da mente pelo qual a vida eterna se inicia em nós, fazendo o intelecto a sentir aquilo que não aparece. É a definição que está na Suma Teológica. As virtudes teologais são 3. Então, a primeira é a fé. A segunda é a esperança. É pela esperança que confiamos que Deus, nosso Senhor, nos dará a salvação e os meios para alcançá-la. Isto é, pela esperança, confiamos firmemente que Deus, fiel às suas promessas, nos dará a salvação e as graças necessárias para alcançá-la. São Tomás assim define: a esperança é uma virtude pela qual o homem confia, com a ajuda de Deus, alcançar a vida eterna. Isso é muito bonito, né? É muito bonito. E a terceira virtude teologal é a caridade. A caridade é a virtude pela qual amamos a Deus por si mesmo, acima de todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos, por amor de Deus. A caridade, então, é a amizade do homem com Deus. Nosso Senhor, ele deixa esse mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. É a definição mais precisa que há de caridade. Essas virtudes são superiores a todas as outras, porque têm Deus por objeto direto. São o princípio da vida espiritual. Quem vive sem essas virtudes pode até parecer virtuoso, justo, bom aos olhos do mundo, mas está espiritualmente morto. Então, vista as 3 virtudes teologais, esperança, a definição, né, de esperança, fé, esperança e caridade, visto também a atual situação, o atual campo de batalha em que a vida do jovem hoje se desenvolve, iremos ver agora as 4 virtudes cardeais. Caros amigos, após termos visto as virtudes teologais, fé, esperança e caridade, que nos unem diretamente a Deus, é preciso olhar agora para aquelas virtudes que ordenam a nossa vida humana, natural, em conformidade com a razão iluminada pela fé. São as chamadas virtudes cardeais, pilares da vida moral: prudência, justiça, fortaleza e temperança. Prudência, justiça, fortaleza e temperança. São Tomás nos ensina que elas são como as 4 rodas de uma carroça que sustenta todo o edifício moral da vida do homem. Sem uma delas, a estrutura afunda. Vamos conhecer cada uma. A prudência. Ela está em primeiro lugar, pois é a virtude que nos permite discernir o bem verdadeiro em cada situação e escolher os meios adequados para o alcançar. O prudente não é o indeciso, mas é aquele que vê com clareza, julga com sabedoria e age com firmeza no tempo certo. Como no slide, é a virtude que nos permite discernir o bem verdadeiro em cada situação e escolher os meios adequados para o alcançar. O prudente não é indeciso, mas é aquele que vê com clareza, estou até repetindo aqui, né? Vê com clareza, julga com sabedoria e age com firmeza. A virtude da sabedoria é uma virtude anexa à virtude da prudência. Irei tratá-la. É bem interessante citar também que a prudência ela é uma virtude especial, né? Colocado também sobre Tomás na Suma, exatamente por conta dela guiar as outras virtudes, dela conduzir também toda a nossa busca, todo o conhecimento também, né? O conhecimento que levar a Deus, a fim da virtude. E as virtudes também na perfeita aplicação dessas e na busca de outras. De fato, isso a torna a primeira das cardeais, não é isso? De fato, porque ela acaba ela ordena a si mesma e todas as outras também, bem como todas as outras ações fora e também os atos de virtude que como hábito se tornaram uma virtude. Muito, muito bem colocado, senhor Vitor. Muito obrigado. Então, passamos para a segunda, a justiça. A justiça regula a nossa relação com o próximo.
assegurando o respeito à ordem e aos direitos alheios. Inclui desde pagar uma dívida até honrar os pais, cumprir promessas, defender a verdade, ser leal nos compromissos e honesto no trabalho. Como no slide, a justiça regula nossa relação com o próximo. Fortaleza. A temperança e a fortaleza. A fortaleza é a virtude que nos sustenta nos momentos de luta, provação ou perseguição. Dá coragem para enfrentar o medo, suportar o sofrimento e resistir às tentações. O verdadeiro forte não é o que grita mais alto, mas é o que se mantém de pé quando tudo desaba. Como no slide, é a virtude que nos sustenta no momento de luta, de provação, de perseguição. Dá coragem para enfrentar o medo, suportar o sofrimento, resistir às tentações. E logo em seguida a virtude da temperança. Aqui eu estou passando rapidamente sobre a definição delas, não dá para delongar muito em cima de cada uma delas. Não? A temperança é a virtude que domina os impulsos, especialmente os ligados ao prazer, comida, bebida, sexualidade, e nos dá sobriedade, modéstia e domínio de nós mesmos. O temperante é senhor de si. Eu gostei muito dessa frase. O temperante é o senhor de si. Então, visto agora as 4 virtudes cardeais, são as virtudes. As teologais são aquelas em que o homem se dirige diretamente a Deus. E as cardeais são o eixo o qual a vida moral do homem se articula. E, então, agora iremos passar para as virtudes anexas. Há várias outras virtudes, eu escolhi essas 3 porque atualmente, no cenário de revolução, no cenário de decadência que nós estamos enfrentando nessa sociedade neopagã, são as virtudes que mais são rejeitadas. Então, justamente, eu queria propor elas em oposição a tudo quanto a revolução quer que o jovem seja. Agora que conhecemos as virtudes teologais que nos ligam a Deus e as virtudes cardeais que ordenam nossa vida segundo a razão, vamos olhar para 3 virtudes que podemos chamar de anexas. São virtudes que nos protegem dos perigos interiores mais sutis. O orgulho, a confusão, o desespero. E nos mantém equilibrados e combativos em tempos de crise. Cardeais. Também cardeais é base das outras todas. Então, olha aí, me respondeu o que eu precisava. Senhor Pedro, eu tenho uma pergunta. Sim. Naquele símbolo da flor de lis, já me falaram que cada uma das pontas representa uma virtude, né? Mas seriam as virtudes teologais ou as anexas? Eu não saberia quais seriam essas 3 virtudes. Você sabe? Aqui, São Luís, rei da França, eu acho que ilustra bem essas 3 virtudes. A própria flor de lis está ali, na coroa. Né? Na coroa, exatamente. E, enfim, o humilde reconhece suas limitações sem se desesperar e reconhece seus dons sem se orgulhar. O orgulhoso, que quer parecer forte, mas é fraco por dentro. O humilde parece pequeno, mas é grande diante de Deus. Sem humildade, nenhuma virtude se sustenta. A humildade ela é o humus, o qual cresce todas as flores das virtudes. Também, sem prudência, você não tem humildade. As coisas são, claro, bionívocas. Né? É uma palavra que existe mais em matemática, mas é uma e não tem jeito de separar. Não tem jeito de separar. E a forma que o demônio mais nos tenta é pela humildade, sobretudo. Depois que a pessoa se decide pela vocação da TFP, o demônio meio que dá uma freada nas tentações, questão de moral, de castidade, enfim, de outras virtudes, e ele tenta justamente pela questão da vaidade e do orgulho. Exatamente. A pessoa tende a ficar mega e aí que ela Exatamente. Das virtudes que tem. Exatamente. Elas começam a se orgulhar muito das virtudes, sou o supra-sumo, tenho todas elas, sou quase um São Tomás de Aquino, por aí. É um mês que não pega. Exatamente. E é por aí que ele cai. E aí cai nos piores, as pessoas que mais traíram a acabou de TFP pegar, foram os mais orgulhosos.
Acabou. Muito bem colocado, senhor Guilherme. De fato, quando nós contemplamos esse ideal tão alto que é a contra-revolução, o demônio ele já não quer nos pegar por pequenos pecadinhos, né, por assim dizer. Ele quer nos pegar pelo orgulho, porque vai diretamente contra o primeiro mandamento, que é amar a Deus. Primeiro ele pega pelo pecado, depois é isso, pelas virtudes, né? Pelas qualidades que o senhor tem e que te pega. Mas você falou, por exemplo, aí o senhor não vai falar, mas, por exemplo, a virtude da pureza. Vou falar. Não adianta essas outras todas também se não tiver pureza. Exatamente. Todas as virtudes têm que estar juntas. É isso. É isso. Exatamente. Então, as coisas, É um grande assim, mosaico. Não pode ser analisada individualmente. Não. Outra aí que você não falou sobre disciplina. Disciplina faz parte da prudência. Né? É algo junto com prudência. Sem disciplina também você não pratica as outras. É isso. É verdade. Aí tem muitas coisas que são. Então, muito agradecido, senhor Celso. Por favor, Sudões. Eu peço perdão pela interrupção, mas Sim. eu gostaria de perguntar. São muitas virtudes, né? Isso quer dizer que para o santo todas têm que estar igualmente desenvolvidas ou a pessoa pode... Não, igualmente desenvolvida. Pode atingir Normalmente um santo, ele se destaca por alguma virtude heróica. Essa ele é o que ele vira como exemplo daqui, como São Francisco, tem aquela da pobreza e da abnegação e tal. As três teologais eles praticam. Eles São sempre Luís praticam. Gonzaga também, da pureza, da Tem as outras, É isso. Mas ele, lógico que tem que praticar as outras. Sim. Mas aquilo, elas não são iguais. Né? É lógico. Um destaca, uma destaca mais É isso. em alguma coisa que Deus dá uma missão especial para ele pegar melhor aquela virtude e ser exemplo daquilo. Mas é claro que sem praticar as virtudes, você não é santo. Você tem que praticar todas. É isso. Perdão. Por favor. Muitas vezes é uma reação contra o problema do tempo também. É isso que eu vou... Exatamente. Vamos chegar nesse ponto aí, viu? É como se fosse auxílio, não pode praticar isoladamente, porque, por exemplo, os turcos, alguns deles eram castos, para poder ter mais força na batalha, mas e aí as outras... Mas não é virtude. Não, exatamente, tem que ser em conjunto. Aquilo lá não é virtude, Isoladamente, aquilo é até o contrário. Exatamente, por causa de uma vaidade ou vício. E Os puritanos eram puros, mas puritanos, não valia nada. Exatamente. O Isaac anterior para comida, prazeres, comida, bebida, sexualidade. Né? isso. Porque não é, as virtudes têm que por amor a Deus. Você já fala, por amor a Deus. Se for isoladamente, não serve. Fala sobre a caridade. Quando ele falou sobre caridade, todas elas têm que ter caridade. A caridade é tudo por amor a Deus. Ela se amoda da filosofia. É isso. E o turco não fez isso por amor a Deus, Não. ele fez por outra. E foi de forma isolada, né? Eles praticavam essas coisas, mas depois lá. Então isso não é virtude, isso aí é uma deturpação. Exatamente. Sob a ótica católica, qualquer virtude que não for buscada por amor a Deus não é virtude. Ela não tem sentido, ela fica inócua, né? Fica... Excelente. As três virtudes teologais, como elas se dirigem diretamente a Deus, elas só podem ser praticadas por alguém que acredita e que quer amar a Deus. Agora, as virtudes morais, elas podem, é mais fácil disfarçar. Eu pratico, eu sou uma pessoa que tem fortaleza. Às vezes não tem verdadeira virtude, porque não está fundamentada ali no amor de Deus. Mas a aparência, nas virtudes cardeais em diante, se consegue ter a aparência da virtude. Bom, é um olhar contemplativo da fé, que percebe a presença de Deus nas coisas. Aqui agora vamos tratando da sabedoria. A sabedoria é a mais perfeita das virtudes intelectuais, pois julga todas as coisas segundo as causas mais elevadas. É um olhar contemplativo da fé que percebe a presença de Deus nas coisas e julga os acontecimentos com os olhos da eternidade. Bom, me parece ser a virtude mais importante para o contra-revolucionário, não é, Sr. Marcos? Alguma coisa de sabedoria, o Espírito Santo deu a cada um que foi crismado e batizado. Uns mais, outros menos. Certo? Sim. Mas ele é um dom. Isso. Além do dom, se você pratica como virtude, é o que São Tomás define ali agora. Sabedoria é perfeita virtude intelectual que julga todas as coisas segundo as causas mais elevadas. As causas mais elevadas, exatamente. Segundo Deus. Muito bem colocado, Sr. Celso. E, por fim, a terceira virtude anexa, e a última que eu devo tratar, é a virtude da confiança. Essa semana eu li um livro muito pequenininho, mas é o livro da confiança. E ele já começa assim:
é a definição de São Tomás também. Só não achei qual parte da Súmula Teológica São Tomás escreve. A confiança é uma esperança fortalecida por sólida convicção. A confiança, ela é da mesma natureza da esperança, só que é um grau de abandono à providência maior. A confiança, ela nesse sentido, ela engloba tanto a fé como a esperança, porque ela é diante de Deus uma disposição de alma superior. E agora que nós definimos as virtudes... Vou falar uma coisinha. Sim. Devoção de Nossa Senhora exige confiança extrema em Nossa Senhora. Sim. Você não consegue ser devoção a Nossa Senhora sem ter confiança. Isso é fundamental. As duas coisas estão. Isso é fundamental para o jovem hoje que queira praticar as virtudes face a esse mundo, que igual eu irei abordar um pouco para frente. Antes, eu quero apenas definir rapidamente o que é o vício, como São Tomás o define, não? Porque, uma vez definida a virtude, é importante nós termos também bem claro o que é o vício, exatamente. O vício é uma disposição estável da alma, adquirido por hábitos repetidos. Assim como as virtudes são bons hábitos, os vícios são maus hábitos. Então, a desordem moral. O vício se opõe à reta razão e à lei divina. Ele conduz às ações que afastam o homem de seu último fim, que é Deus. Ele é contrário à virtude. E aqui é até curioso, como que o demônio, para cada virtude, ele busca nas almas insuflar o vício oposto. Por exemplo, a temperança se opõe à gula ou à luxúria. A justiça se opõe à injustiça. A fortaleza se opõe à covardia ou à temeridade. A prudência se opõe à imprudência. São Tomás, enfim, e por aí vai. São Tomás ensina que os vícios têm origem principalmente na paixão desordenada, na ignorância ou no mau uso do livre-arbítrio, os quais a revolução a todo custo quer inflamar. Inflamar as paixões desordenadas, o mau uso do livre-arbítrio. Mas então aqui agora eu vou voltar rapidamente aqui para o primeiro slide, o slide o que é a virtude. E aí, igual eu disse no começo da reunião, eu não conseguiria dar uma conclusão. Por quê? Uma vez que nós definimos cada virtude e que nós também mais ou menos definimos aqui a situação que hoje o jovem se encontra nesse mundo revolucionário, como fazer essa ponte? Como praticar as virtudes face à revolução? Nós não podemos tomar um conceito abstrato como é na Súmula Teológica e querer aplicar como na realidade que era na Idade Média, onde havia uma ordem na cristandade. A cristandade ela era ordenada, favorecia o cumprimento da lei de Nosso Senhor. Então, faça a revolução. Aí eu gostaria de saber dos senhores, que os senhores mais ou menos viram aqui as definições, eu vou começar pelo senhor Guilherme Reis. Qual das virtudes, senhor Guilherme, mais lhe chamou a atenção? A virtude da confiança. E como aplicá-la face à revolução? Como o jovem hoje pode aplicar a virtude da confiança face à revolução? Para nós, sobretudo internamente, é confiando nas promessas que Nossa Senhora fez, sobretudo em Fátima. O Imaculado Coração dela triunfaria. E que todos os nossos trabalhos, todos os nossos empreendimentos de apostolado devem ser voltados em virtude dessa promessa. Muito bom. Senhor Guilherme Durães, qual virtude mais lhe chamou a atenção? Acho que humildade. A humildade. E como aplicá-la face à revolução? Então, acho que fica claro que se a pessoa se inflar de si mesma, né, e ela... Podemos até pegar a definição para facilitar a vida do senhor, né? Eu não quero jogar o senhor numa... Aqui, Se ela se inflar de si mesma, ela evidentemente não é um soldado da contra-revolução, né? Vamos lá. É uma virtude anexa, né? Aqui. Então, a humildade é a virtude que nos leva a reconhecer a verdade sobre nós mesmos
especialmente no que toca à dependência de Deus. Acho que é interessante o tanto que nós somos dependentes de Deus e de Nossa Senhora na luta contra-revolução. Entra no que o Sr. Guilherme acabou de falar. Muito bom. E o senhor Arthur, qual virtude mais lhe chamou a atenção? Eu achei interessante também a confiança, né? A confiança. Como o Sr. Guilherme falou, confiança nas promessas de Nossa Senhora em Fátima. É interessante que, se não houvesse a revolução, não sei se pode ter errado, o Sr. Celso mesmo. Ele corrige. Mas assim, qual é que seria o sentido do coração de Nossa Senhora triunfar se não houvesse a revolução? A confiança que a gente tem na vitória de Nossa Senhora é sobre a revolução. Porque se não houvesse a revolução, do que iria triunfar, né? Muito bem. Muito bem colocado. É sobre o mal de maneira geral, né? Então, sempre vai triunfar o bem sobre o mal. Isso aí, em qualquer que seja a situação, com revolução, antes de revolução, depois, sempre o bem vai triunfar sobre o mal no final. Muitas vezes, o mundo de hoje parece que o mal está triunfando. Isso. Mas no fundo, não. O bem não vai ser derrotado nunca, porque Deus, o demônio não vai derrotar Deus. Não. O mal não vai derrotar. E o senhor? Então é geral, mas hoje, na situação da Revolução, é o triunfo sobre esse mal da Revolução. É a confiança, no máximo. Que é promessa. Agora, mais do que confiança, é fé nas promessas. Isso. Nossa Senhora, né? É acreditar na promessa da Senhora. A confiança, ela vai mais acreditar que Nossa Senhora vai te ajudar a ser consolada se você quiser. Tudo que você pedir para ela te ajudar a ser santa, ela vai te fazer. Muito bom. Certo? Tem 3 condições nesse pedido de confiança. A primeira tem que ser para você mesmo, tem que ser com fé, e tem que ser para a salvação de sua alma. E hoje, a salvação da alma tem que ser a luta contra a revolucionária, que não tem como. A gente não concebe você viver em paz com o mundo e salvando a sua alma. Eu não posso me sentir bem nesse mundo. É um mundo que é um mundo do demônio. É isso. Esse mundo é um mundo completamente maluco e pecaminoso e tudo, então nós não estamos bem com ele, não. É isso. Certo? Então a confiança que a gente tem na Nossa Senhora é pedir para ela nos tornar cada vez mais. Eu voto ela e contra-revolucionária. Essa confiança, que saber que ela vai responder. Você tem dúvida sobre alguma coisa? Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Pede a Nossa Senhora que ela, de uma certa forma, ela vai. Ela é uma boa mãe. É uma mãe, até hoje nos ajudou tanto até aqui, né? Não é só você perguntar, se eu vou comprar uma gravata vermelha ou azul. Não é isso, não. Certo? Eu falei isso aí, brincadeira. Até isso ela pode, pela razão, iluminar. Salvação da alma e a luta contra o revolucionário. Ela vai. Essa é a confiança. É isso. Certo? E lógico que essa confiança nas promessas dela é uma parte, né? muito bom. Mas a confiança que a gente tem que ter mesmo em Nossa Senhora, que para ser devoto de Nossa Senhora é confiar, entregar de alma, para saber que ela vai te conduzir pelo caminho certo. Senhor Vitor, por fim, eu gostaria de perguntar para o senhor também, qual virtude mais lhe chamou a atenção e como aplicar, como o jovem hoje aplicá-la face a esse mundo? Ao meu ver, puxando até um gancho com a última fala do sucesso, a questão da liberdade. A verdadeira liberdade, ela é a submissão também ao mandamento de Deus, ela é a perfeita obediência. O uso da razão de escolher o mais elevado, e isso implica também, a fé implica nisso, na verdade, né, buscar algo mais elevado. E talvez o ápice ali, junto também com a contemplação, que até posto por Santo Tomás, que eu gostaria de destacar, a sabedoria. E a sabedoria, além dela ser o final dessa trilha ali, do estudo do conhecimento, que tem com sua finalidade também e a contemplação a Deus, ela não só, ela junto com a prudência também ordena a nossa busca. Ordena tudo com base no que é perfeito, no caso, buscando o perfeito e agradável a Deus. Também isso implica também na contra-revolução, ou seja, se eu tenho fé, se eu quero aplicar com sabedoria os meios para poder chegar à fé, para chegar ao céu, isso implica numa luta contra a carne, na mortificação,
contra o mundo, em rejeitar a revolução, em rejeitar tudo aquilo que não está de acordo com as coisas mais elevadas, e ao demônio, Muito bom. em resistir, mas de fato resistir e vencer, porque nos procura na Cristo. Muito bom, senhor Vitor. Aproveitando o gancho sobre a sabedoria, eu ouvi uma reunião do Sr. Topino que ele vai tratar sobre a passagem de Eclesiásticos 24, que é tanto a Sagradas Escrituras tratando sobre as virtudes, mas é também uma profecia sobre a vinda de Nossa Senhora. Então começa assim, no Eclesiástico 24. A sabedoria faz o seu próprio elogio, honra-se em Deus, gloria-se no meio do seu povo, abre a sua boca na Assembleia do Altíssimo e gloria-se diante dos seus exércitos. É exaltada no meio de seu povo e admirada na Assembleia Santa. Entre as multidões dos escolhidos recebe louvores e entre os abençoados recebe bênçãos. Ela diz: eu saí da boca do Altíssimo, primogênita ante de todas as criaturas. Eu fiz com que nascesse nos céus uma luz indefectível e como uma névoa cobria a terra toda. É até a passagem do ofício também de Nossa Senhora. Eu habitei nos lugares mais altos e o meu trono é sobre uma coluna de nuvem. Sozinha percorri a abóbada celeste, penetrei na profundidade do abismo, andei sobre as ondas do mar. Caminhei por toda a terra, imperei sobre os povos e sobre todas as nações. Maravilha. Que maravilha. Tive debaixo dos meus pés com o meu poder os corações de todos os grandes e pequenos. Entre todos busquei um lugar de repouso e uma morada na herança do Senhor. E então o Criador de tudo deu-me os seus preceitos, falou-me. Aquele que me criou descansou no meu tabernáculo. Disse-me: habita em Jacó, possui a tua herança em Israel e lança as raízes entre os meus escolhidos. Eu fui criada desde o princípio, antes dos séculos, e não deixarei de existir até o fim dos séculos. E exerci diante dele o meu ministério na morada santa. Assim fixei-me em Sião, repousei na cidade santa, e em Jerusalém está o meu poder. Deitei as raízes no meio de um povo glorioso, cuja herança está na parte do meu Deus, e na Assembleia dos Santos estabeleci a minha morada. E aqui a parte mais interessante que o Dr. Primo comenta. Eu sou a mãe do amor formoso, do temor, da ciência e da santa esperança. Em mim há toda a graça do caminho e da verdade, em mim há toda a esperança da vida e da virtude. Vinde a mim todos os que me desejais, e enchei-vos dos meus frutos, porque o meu espírito é mais doce do que o mel, e possuir-me é mais suave que o favo de mel. Olha A só, minha muito memória bom. durará por toda a série dos séculos. Aqueles que me comem terão ainda fome, e os que me bebem terão ainda sede. Aquele que me ouve não será confundido, e os que agem por mim não pecarão. Aqueles que me tornam conhecida terão a vida eterna. Tudo isto é o livro da vida, a aliança do Altíssimo e o conhecimento da verdade. E aqui continua o capítulo. Tanto é que Nossa Senhora é chamada de Sede da Sabedoria. Sede da Sabedoria. É uma reunião tratando justamente sobre isso. Isso. E Senhor, interessante, aqueles que me tornam conhecida terão a vida É isso. eterna. o senhor Luiz que chegou agora, ele ficou um pouco perdido aí, mas o senhor Luiz, a questão é a seguinte. A definição que o São Tomás dá de sabedoria, a sabedoria é a mais perfeita das virtudes intelectuais, pois julga todas as coisas segundo as causas mais elevadas. A sabedoria é uma virtude, quando praticada, e é um dom do Espírito Santo. Então, também é bom saber que ela é uma virtude anexa à virtude cardial da prudência. Aqui nós definimos assim, são 3 virtudes teologais que se dirigem diretamente a Deus, fé, esperança e caridade. As 4 virtudes cardeais, que são como que um eixo moral, um eixo onde gira a vida moral do homem, que é a temperança, a prudência, justiça, temperança e fortaleza. Então a sabedoria, a meu ver, para o contra-revolucionário, é a virtude que os futuros cruzados precisam levar ao grau heróico. E ela se dá pela confiança em Nossa Senhora. Uma virtude, ela está intimamente ligada à outra. Não tem como praticar uma virtude isoladamente, senão não é virtude. Aqui no versículo 40 fala: eu, a sabedoria, fiz correr os rios. Eu sou como o caminho da água imensa derivada de um rio, como o canal numa ribeira, e como um aqueduto que sai do paraíso. Eu disse: regarei as plantas do meu jardim, saciarei de água os frutos do meu prado. E aqui é curioso, que a sabedoria diz o seguinte: e eis que o meu curso de água se tornou um caudaloso rio, e o meu rio se tornou um mar. Com efeito, a luz da doutrina com que a todos ilustro é como a luz da aurora. Eu a manifestarei ao longe.
Penetrarei todas as partes interiores da terra, lançarei os olhos por todos os que dormem e iluminarei todos os que esperam no Senhor. Continuarei a espalhar a minha doutrina como uma profecia e deixá-lo-ei aos que andam em busca da sabedoria e não cessarei de estar presente de geração em geração até o século santo. Que século santo seria esse? É isso, muito, muito bom. Vede que eu não trabalhei só para mim, mas para todos que buscam verdade. Muito bem colocado, senhor Guilherme. Muito obrigado. Acho que de fato foi um excelente complemento aí, uma virtude importantíssima, que é a virtude da sabedoria. Bom, já estamos quase finalizando. Fico muito contente que os senhores me ajudaram aí a fazer a aplicação. E talvez, quem sabe, não tem até uma pista aí para os senhores. Que cada um chamou, disse, né, qual virtude que mais lhe chamou a atenção. Quem sabe aí, pedir Nossa Senhora graças para tomar essa virtude. Todos nós somos consagrados à sabedoria eterna encarnada. Exatamente. Porque Nossa Senhora é sete da sabedoria. A sabedoria eterna encarnada começa a consagração dessa maneira. É isso. E fico muito contente que a virtude da sabedoria foi o que mais chamou a atenção dos senhores aí, em geral. Bom, mas de onde tirar forças para essa cruzada num mundo tão contrário à virtude? Bom, para responder a isso, vamos ouvir a voz do cruzado do século XX. Aqui eu vou reproduzir um vídeo onde o Dr. Polínio aborda o tema da virtude e as boas maneiras, inclusive imaginando como seria a vida na Sagrada Família na Santa Casa de Loreto, né, que atualmente se encontra na Itália. Bom, esse áudio, o Dr. Polínio aqui, de fato, ele nos mostra que é possível, sim, praticarmos as virtudes e aplicá-las, mesmo face a esse mundo revolucionário. Deus não é propriamente perfeito, Deus é perfeição. É uma coisa diferente de ser perfeito. Um homem que é perfeito, se deixa de ser perfeito, continua a ser homem. E pode andar aí, está cheio de imperfeitos por aí, enchendo as cidades e os montes e os vales e tudo mais. Bom, mas em Deus não. Ele é a perfeição, não pode não ser perfeito. A onipotência dele consiste em não ser perfeito, em ser perfeito, e nessa impossibilidade suprema e divina de ser perfeito, de ser imperfeito. Deus é a perfeição. Coloquei o slide de vícios, aí eu coloquei alguns pequenos exemplos aqui, então vamos lá. Os comunistas, as feministas, tem os satanistas. E vós, o que fareis? Poucos jovens têm a noção de que estamos na encruzilhada dos tempos. O fato de conhecermos isso já os torna responsáveis pelo que virá no futuro. Alguém precisa fazê-lo. O que farão os católicos de hoje? O que farão os cruzados de hoje? Descansarão? Perderão seu tempo com bobagens, com vícios? Meus caros, não se deixem aliciar, não se deixem envolver por tais bobagens, como acontecem aos poltrões, aos fracos. Porque o vício é coisa de dos fracos. Eles até se apresentam como aqueles que têm um certo triunfo, mas na verdade é difícil praticar a virtude. E quem toma o caminho do vício são os fracos. Eis o segredo para deixar de lado as bobagens, as bagatelas de todos os dias. Procurem conhecer e amar as glórias da civilização cristã, caros jovens. E assim sabereis onde está a real força dos cruzados atuais. Não se trata de força física, não. Trata-se de força dos princípios, da força da alma, da força das virtudes católicas e, sobretudo, da força da devoção, da confiança a Maria Santíssima. Devoção àquela que é poderosa como um exército, aquela que é poderosa como um exército em ordem de batalha. Este é o convite que fazemos hoje aqui nessa reunião. Bom convívio, entretenimento varonil e sadio, espírito de oração e prática da virtude. Tudo isso deverá ser uma preparação para os grandes feitos para os quais Nossa Senhora vos escolheu. Não mencionamos ainda. Mas, enfim, feitos que vos tornarão conhecidos e admirados, se assim quiser a providência divina nos séculos vindouros. E é isso. Por fim, o Imaculado Coração triunfará. Vamos pedir a Nossa Senhora essas graças de, conhecendo as virtudes, buscar, apesar da revolução, em confronto com a revolução, praticá-las.